Bom, eu queria fazer uma reflexão sobre duas áreas que se aproximam e eu acredito que vão se aproximar muito mais agora, que é a pedagogia e a psicanálise. E eu vou explicar por quê. Eu tenho escrito isso no blog, tenho falado isso aqui no canal já há bastante tempo, uns 7 anos mais ou menos, e eu acredito que eu já atingi aí uma marca mais ou menos de uns 1.000 alunos em que eu tenho praticado o que eu tenho chamado de aulas participativas, fortemente interativas, em que eu apresento os meus estudos, né, as conclusões que eu cheguei a partir dos meus estudos sobre evolução cognitiva, e eu divido as minhas ideias, o que eu cheguei às conclusões com os meus alunos. Então, a aula participativa ela é feita em roda e as pessoas participam. E eu venho desenvolvendo um método em que eu estimulo não só a participação ativa da pessoa que quer falar, mas também a participação passiva, aquele que tem dificuldade de se colocar em sala de aula, são os mais tímidos, os que acham que não tem nada a contribuir. Então eu faço uma roda e umas 2, 3 vezes todo mundo tem que falar alguma coisa e dizer como é que se sentiu, o que achou, o que não achou, o que concordou, o que não concordou. Então isso, se você colocar isso no tempo, botar 7 anos, botar 1.000 alunos, então o que acontece? E é completamente diferente de uma aula expositiva, que a gente faz essa divisão entre ensino e aprendizagem, e aula vertical e aula horizontal. Então o que acontece? Quando você faz a aula participativa, você, na verdade, tem um contato com o aluno, né? Você passa a conhecer tem um lado que obviamente que é o lado assim, objetivo, que é você discutir com os alunos sobre como é que eles avaliam o que você está falando, né? Então tem um ganho aí cognitivo, um ganho de interação naquele conhecimento que você está produzindo, que você tem como retorno, né? Um retorno de como ele concorda, né? Porque o que ele concorda, o que ele não concorda, o que você está dizendo, a forma que você está dizendo que dificulta, qual é a forma que facilita, qual é a sequência que você tem que introduzir a discussão, de que forma você pode fazer, que tipo de historinha aquilo facilita, né? Quer dizer, então tem todo um caminho de comunicação que você vai aprendendo com essa conversa, né? E por outro lado você tem um contato, e aí o que vai entrar no tema, com as dificuldades dos alunos, né? Então você vai começando a perceber que existem determinadas dificuldades que não são dificuldades específicas de um determinado aluno, mas são dificuldades de um determinado coletivo de alunos, e você começa a fazer um diagnóstico de um certo tempo, né? Quer dizer, você pode começar a dizer depois de 7 anos, depois de 1.000 alunos, nessa conversa intensa, e eu só estou falando disso na parte de aula, não estou falando das palestras, que aí você já vai ampliar isso para sei lá, mais 4.000 pessoas, e aí nesses 4.000 você vai, aí na palestra você é muito mais, né, vertical, né? Então não vou trabalhar nesse nível, mas vou trabalhar nesse outro nível, e você tem também um espelho disso na interação constante no blog, no Facebook, no próprio YouTube, um pouco menos, e você tem essa interação, você conversa com as pessoas vão se exprimindo, né? Então você, na verdade, passa a fazer um diagnóstico, é uma pesquisa, no fundo é uma pesquisa, né? Você passa a ter uma pesquisa de como as pessoas chegam em sala de aula, qual é a dificuldade que essas pessoas têm em sala de aula, e a partir daí você começa a fazer um link, né? E você começa a se interessar pelo campo da psicanálise. Por quê? Porque você precisa começar a entender, né, por que os alunos chegam daquele jeito, qual é o motivo que traz com que determinadas dificuldades passem a ser de todos os alunos, né? Uma dificuldade de expressão, uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade, né, uma vergonha de falar, né? Uma dificuldade uma dificuldade de ter uma capacidade de abstração, né, uma maior abstração,
uma baixa autoestima, né, de maneira geral. E isso aí eu tenho um depoimento que é bem simbólico disso tudo, né? Um aluno meu do metrô que chegou para mim e depois da aula, né, e a gente começou a conversar, ele falou assim, eu queria te falar uma coisa, eu falei, pode falar. Ele falou assim, você sabe que é a primeira vez, desde que isso era pós-graduação, né, aula de marketing aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, talvez assim um dos polos, né, culturais do Brasil, né? Então ele disse para mim, olha, eu queria dizer para você que é a primeira vez que em sala de aula me perguntam o que eu acho, a minha opinião, né? Então na verdade a gente vai ver que isso aí, né, é um fruto do resultado de décadas, né, de um modelo, né, educacional, eu diria um modelo de transmissão de verdades e de conhecimento, né, todo ele é vertical, de cima para baixo, e a gente está hoje recolhendo os frutos, né, desse modelo que tem objetivamente um resultado subjetivo. Você tem uma subjetivação aí do sujeito, né, quer dizer, a pessoa, né, ela passa a ser um objeto de uma tela na qual as pessoas imprimem determinadas verdades e você tem uma redução desse ser que fica escondido, né, sob essa verdade que vem de cima para baixo. E quando você começa um trabalho, né, de reversão desse processo, em que você entra em sala de aula para trazer a comunicação, trazer a interação, trazer a discussão, você obviamente vai esbarrar na dificuldade desse diálogo, porque do outro lado o que acontece? Acontece que aquela pessoa não está preparada, não foi preparada para esse diálogo, ela foi, ao contrário, ela foi preparada para o não diálogo, ela foi preparada para a recepção da informação, ela foi preparada para uma falsa comunicação, que é aquela comunicação do monólogo, né? Então o que a gente hoje chama de comunicação na sociedade é a comunicação de massa e não a troca e a interação. Então a gente, quando vai começar a tentar provocar a interação, você vai esbarrar nesse sujeito que tem essa dificuldade do diálogo. E aí que eu acho que tem uma coisa interessante, que é, quando você tem essa situação, e aí eu estou precisando arranjar um nome, eu vou chamar isso aí de febre televisiva, digamos assim, depois vou melhorar isso, você tem uma coisa interessante, porque as pessoas começam a dizer que isso é resultado, né, das mídias sociais. Quer dizer, então essa pessoa está com essa dificuldade porque agora elas estão envolvidas com as mídias sociais. E aí eu chamo de febre televisiva, por quê? Porque a gente de repente tem uma febre, a gente tem um sintoma, e a gente procura a causa desse sintoma na novidade, que seria então as mídias sociais. Mas, na verdade, né, o que está acontecendo é que existe um espírito do tempo, a procura de uma interação, a procura de canais, que você passa a ter canais e a possibilidade das pessoas trabalharem com seus canais. E, quando a gente vai analisar a causa da febre, a causa é a mídia vertical, a escola vertical, né, que provocou essa dificuldade do diálogo. O que nós estamos vendo agora com a febre está expressando o sintoma, né? Então, essa dificuldade do diálogo é um sintoma de um problema que vem de antes, né? E a possibilidade que a gente tem hoje de ampliar essa interação, né, a saída disso é a possibilidade da interação que as mídias sociais trazem. Agora, a mídia social, por si só, ela não vai conseguir sozinha superar isso, porque as pessoas estão, digamos assim, com um problema difícil de resolver, né? Que é uma coisa que já vem de muito tempo. Então aí o papel que existe, né, educacional, político-educacional dos educadores é entender que a gente tem esse problema, esse sintoma, essa doença, digamos assim, entre aspas, esse transtorno, melhor dizendo, né, um transtorno da dificuldade do diálogo, e esse transtorno precisa ser trabalhado, e isso aí eu estou tentando desenvolver uma metodologia para ajudar, né, a que as pessoas possam, de novo, a voltar a se comunicar e a conversar. Então, eu acredito que quando a gente falar em nova pedagogia, ou na pedagogia interativa, da escola interativa, da educação interativa, participativa, a gente vai ter que fazer um trabalho, né, desses professores que tem que trabalhar agora com um conhecimento, né, aprofundar essa questão da psicanálise, porque a gente precisa entender, né,
o desafio que a gente tem pela frente, e esse desafio é um desafio que a gente vai ter que lidar com esse macro transtorno, que é esse transtorno das pessoas terem uma forte dificuldade de comunicação e de diálogo e de interação, porque as pessoas estão completamente embotadas dessa possibilidade em função, né, do ambiente cognitivo que a gente está saindo, que eu chamo de ditadura cognitiva. Bom, é isso. Obrigado.